É algo que a gente tem como cultura, né? A pessoa de Jesus é o que existe de mais importante. A gente precisa ser sincero. Essa foi puxada pra mim. A matéria-prima do milagre é o nada. É o nada. E se a gente parar pra pensar... Então, os shoppings já estão enfeitados, as ruas estão ficando mais luminosas, as pessoas começam a organizar mais as suas casas, as árvores estão montadas. Mas é legal que a gente reforce realmente, eu acho que o grande protagonista do Natal. Sim. Primeiro, sem dúvida. Como é que é você no Natal? Você fica um pouco mais... Como é que é você assim no Natal? Você Cara, fica um pouco mais reflexivo? Antes de qualquer coisa, feliz de estar aqui. E eu queria falar algo que tem a ver com o que você está propondo como tema, né? Cada vez que eu venho aqui, eu vejo um pouco mais de Jesus em você, cara. Que legal. E legal a gente falar um pouco antes do podcast, você falando do quanto que tem se apaixonado por ler a Bíblia. Uhum. A pessoa de Jesus é o que existe de mais importante na qualquer época do ano, né? A gente às vezes dá mais ênfase ou a gente reflete um pouco mais em algumas datas comemorativas. Mas não dá pra gente colocá-lo em algumas prateleiras ou relembrá-lo na Páscoa ou no Natal. A religião às vezes acaba propondo isso, né? Em algumas datas a gente dá uma ênfase um pouco maior. Jesus, ele é o centro em todo o tempo. Mas no Natal, é uma data em que a gente celebra. A gente tem uma intencionalidade talvez um pouco maior. Agora, a gente precisa ser sincero. Panetone, reunião de família, os presentes debaixo da árvore de Natal acabam roubando um pouco, principalmente para essa nova geração, né? Até o entendimento. Se você for perguntar para uma criança qual é o propósito do Natal, alguns vão dizer que é Papai Noel. Outro ganhar presente. Outros vão falar que é ganhar presente. Então, acho legal a gente falar um pouco sobre esse tema, porque tudo isso é incrível. Cara, eu amo a vibe do Natal, essa atmosfera de você poder estar de pijama e abrir presente, ter família em volta. Isso é maravilhoso. Mas é importante e é muito bom a gente falar também sobre o real sentido do Natal, né? Que é a pessoa de Jesus. Posso começar com a primeira pergunta? Vamos embora. Primeiro, é celebrado, né, o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Não necessariamente isso está na Bíblia, né? Que Não. Ele nasceu dia 25 de dezembro. Isso não tem. Deve ser alguma coisa mais histórica, alguma coisa mais... Ao longo do tempo foi se criando essa cultura. Sim. Com toda certeza, tem algum dia. Então, por mais que ser cartesiano, mas não tem na Bíblia que é para dia 25 de dezembro. Não, dia 25 não. É algo que a gente tem como cultura, né? Mas é muito mais uma data comemorativa e simbólica do que necessariamente específica, né? A gente tem muitas referências, como, por exemplo, o lugar onde ele foi sepultado, né? Você tem duas referências. Acredita-se que seja esse lugar, mas existe a possibilidade também de ser esse segundo. Então, é como eu estava te falando, no fundo, para mim, Caio, algumas referências acabam se tornando não tão importantes, porque, de fato, eu sei que um dia ele nasceu. Exato. E é sobre isso. Exato. A gente precisa estabelecer um dia para ser um marco, né? Para ser uma memória desse dia. Aí se convencionou que é o dia 25 de dezembro. Uma coisa eu sei, do dia que ele nasce, se estabelece uma divisão entre antes e depois disso. Do ano em que ele nasce. Então a história da criação é dividida entre antes e depois da chegada de Jesus. Então se divide ao meio. A gente tem um calendário que, independente da fé que você professe, ele foi afetado pelo nascimento dele. Você pode não acreditar, mas tudo que você faz é pautado num calendário que é afetado a partir do nascimento dele. Então, quando Jesus nasce, tudo se divide em dois, entre antes e depois. E é interessante porque agora em 2033, a gente completa 2000 anos da morte de Jesus e do derramamento do Espírito sobre a igreja. Atos 2 acontece quando, segundo algumas... Como é que eu posso dizer? Alguns relatos históricos, em torno de 33 anos e meio, Jesus ele é crucificado. Então, o derramar do Espírito, Atos 2, quando estavam todos reunidos em um só lugar, até que veio sobre eles o Espírito Santo e a igreja começa a operar em sinais e maravilhas, isso acontece logo depois da morte de Jesus. Então, daqui a poucos anos, a gente está celebrando 2000 anos desse movimento de Deus através da igreja. Então eu acho que alguns desses marcos são muito importantes.
Eu não sei se algo vai acontecer de tão diferente em 2033, mas eu sei que desde o dia em que Jesus volta para o Pai e o Espírito é derramado sobre a igreja, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Então você pega Pedro antes desse dia, ele pega uma espada, decepa a orelha de um soldado romano, ele é impulsivo. Você pega Pedro depois desse dia, ele caminha pelas ruas da cidade e os enfermos são curados só pela projeção da sua sombra. Ele fala sobre Jesus e milhares vêm até ele querendo viver Jesus. Então, eu acredito que esses são marcos fundamentais, assim, sabe? Independente, talvez, do dia, antes e depois de Jesus, tudo mudou. E o que você falou é verdade, né? É um marco que até se fala antes de Cristo, depois de Cristo, a Sim. CDC. Sim. O que você acha que o que mais mudou antes de Cristo, depois de Cristo? Na história? É. A Bíblia fala que ele falava como quem tinha autoridade. O que muda na história de Jesus? A religião falava sobre muitas coisas sem propriedade ou sem verdade no que se falava. Jesus, ele é o verbo vivo. E quando ele fala, tem tanta graça no que ele fala, que talvez pela primeira vez na história as pessoas começam a se abrir para de fato querer ouvir o que se tem para falar a respeito de Deus, né? Você imagina, você tem estudiosos da Bíblia, mestres da lei, fariseus, mas agora vem alguém que fala sobre o Pai, mas revela o Pai. Fala sobre amor, mas ele escorre amor. Fala sobre cura, mas ele manifesta cura. Fala sobre os céus, mas ele tem cheiro do céu. Então, Jesus, ele foi disruptivo, além de todas as outras coisas que ele ressignificou, porque de fato tinha muita verdade em tudo que ele falava. E eu acho que é esse o desafio que a gente precisa ter. Entender que a religião, se ela for esvaziada de Jesus, ela se torna fria, sistemática, ela fala mais sobre homens do que sobre ele. Mas a graça não. A graça ela é orgânica, a graça é fluida, a graça fala sobre alguém que, sendo criador, se despiu da glória e se fez criatura também. Fala sobre alguém que estava num lugar elevado e ele veio sentir as nossas dores e passar pelas nossas provações e ele sentiu tudo que a gente sentiu. Cara, isso é muito disruptivo. Muito. Você não encontra, por exemplo, na mitologia, você não encontra em outras religiões um Deus que se fez criatura. Isso por si só já é, assim, é contracultural, sabe? Uhum. Então, o que muda com a vida de Jesus? Ele literalmente se apequenou para caber entre nós. Ele fala algo que carrega verdade. Então, não é só sobre um conjunto de leis ou sobre um livro. Não, ele é o livro. Ele é o que liam sobre. Então você imagina, a Bíblia falando, ele tá na sinagoga, ele começa a ler Isaías. Cara, ele tá falando sobre si mesmo. Ele tá se descortinando para a criação. Então, a partir de Jesus, se estabelece a graça. A lei é cumprida em Jesus e a graça agora está disponível. Tem um episódio que eu amo esse episódio. Eu talvez tenha citado na última vez que eu vim aqui. A Bíblia fala que manda alguns soldados prender Jesus. E os caras que mandaram prender estão esperando os soldados voltarem com ele. E os soldados voltam sem ele. E são questionados. Eles falam, mas cadê Jesus, cara? A gente mandou vocês prender, onde é que ele tá? E os soldados falam, a gente nunca ouviu ninguém falar como ele. Eles pararam, eu imagino, né? Eu tô conjecturando, eles falando, cara, deixa só ele terminar ali e a gente prende. E aí Jesus começa a falar e eles começam a se abrir, se quebrantar, e daqui a pouco eles devem ter entrado no consenso do tipo, cara, na boa, não tem como parar esse cara. Ele é diferente de tudo que eu já vi. Tem graça quando ele fala. Então, eu acredito que é para esse lugar que Deus quer que a gente caminhe. Quando a gente falar dele, que haja graça, que as pessoas desejem conhecê-lo mais. E essa é a diferença entre a religião e a graça. A religião, ela estabelece uma cobrança. A religião, Caio, vai te exigir coisas que você não consegue. Então a religião vai falar, se limpa e depois vem. Se conserta e depois vem. Mas a graça, ela fala, vem do jeito que você tá e eu limpo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos aliviarei. Lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós.
Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a graça coloca as coisas no seu devido lugar. O homem não pode se justificar, mas Deus nos faz justiça. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O homem não pode se limpar, mas o sangue de Jesus nos limpa. O homem não pode se renovar, mas a bondade e a misericórdia de Deus nos renova. Então, o que Jesus muda na história? A gente não vive mais por um conjunto de leis, porque a lei foi cumprida. A gente agora vive pela graça e por princípios. Então, Jesus, e desculpa aqui a liberdade de expressão, ele mudou o rolê. Mudou completamente como a gente se move. A partir de Jesus, você não tem mais uma separação entre clero e plebe, por exemplo. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Você tem crianças profetizando, você tem velhos sonhando, você tem jovens visionando, você tem pastores, apóstolos, evangelistas, mestres, a multiforme graça da igreja. Você tem um pescador que se tornou apóstolo. Cara, para a religião era muito impensável alguém tão rústico e tão simples ocupar um lugar tão alto dentro de uma estrutura social, eclesiástica. Mas Jesus pega caras improváveis para deixar claro que a graça opera independente da sua capacitação natural. Ele era especialista em pegar improváveis, não era? Cara, ele veio... Por quê? Para deixar claro que é sobre ele. Ele poderia ter vindo de uma família bem estabelecida, talvez ter nascido em um palácio, ele poderia ter tido um outro tipo de criação, mas se isso acontecesse, para muitos de nós haveria uma desculpa. A desculpa de que para Jesus foi mais fácil porque ele já nasceu pronto numa família bem estabelecida e num lugar talvez especial. Então Jesus nasce no ventre de uma mulher virgem, nova, num contexto que era completamente improvável. Ele nasce numa manjedoura, para deixar claro que a graça opera o sobrenatural de Deus independente de qualquer ferramenta, ou de qualquer estratégia, ou de qualquer contexto, porque a matéria-prima do milagre é o nada. A matéria-prima do milagre é o zero. Nossa, você pega Gênesis, a terra era sem forma e vazia. E é a partir desse cenário que um jardim se estabelece. Então você pega a chegada de Jesus, é uma manjedoura, tem animais no entorno, era um lugar improvável, mas é a partir desse ambiente que o Filho de Deus se revela. Nossa, calma aí que essa foi puxada pra mim. A matéria-prima do milagre é o nada. É o nada. E se a gente parar pra pensar,